Então, hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao cálculo das integrais, utilizando aqui um, um formulário com algumas integrais de funções que são mais recorrentes, assim. Mas, claro, o cálculo de integral é um cálculo mais trabalhoso do que o cálculo da derivada, porque ele depende de como foi, né, a experiência que se teve no cálculo de derivadas. Quanto mais derivadas o estudante calculou, mais fácil será para ele entender e calcular a integral. Então, claro que é interessante que a gente saiba de cor muitas dessas integrais que eu vou apresentar aqui nesse formulário. Claro que a gente acaba, né, esquecendo umas coisas para lembrar outras, mas na medida que a gente vai fazendo exercício e vai se habituando, e automaticamente ficando gravado na nossa memória, e isso vai facilitar no cálculo de integrais mais complicadas. Porque em alguns casos, nós vamos ter a integral de uma função, e essa função ela precisa de um certo tratamento, de uma certa reorganização da sua forma, para que a gente consiga encaixar ela em alguma fórmula ou em algum recurso para o cálculo da integral. Mas Sim, isso a gente só vai conseguir no momento que a gente consegue uma certa experiência no cálculo de derivadas integrais. A gente não pode abrir mão de fazer exercícios calculando. E é nessa batalha, tipo, tu deu uma revisada no teu material e aí chegou num ponto que tu não entendeu algum passo, é, é nesse momento que tu está aprendendo efetivamente. É nessa sim, hora em que o conhecimento ele está fazendo um trabalho, no momento em que tu te inquietou, no momento em que tu te questionou, puxa, mas o que aconteceu aqui? O que houve sim. nesse momento? E até eu aqui, ó, nesse formulário que está aí na tua tela, olha essa integral aqui, ó, de x na n dx. Tá na terceira linha aqui desse formulário, tá vendo? Integral de x na n dx. Isso é igual a x na n mais 1 sobre n mais 1, mais c. Isso aqui é como se fosse integral de x ao quadrado, integral de x ao cubo, integral de x na menos 5. Então basta que a gente faça x na n mais 1, a gente pega aquele expoente, soma uma unidade e divida por n mais 1. Claro, sempre acrescentando essa constante c, né, que a gente viu na outra aula, que é uma constante de integração que nos dá, na verdade, quando a gente calcula a integral de uma função, nós encontramos não uma integral, nós integramos uma família de integrais. E olha aqui a observação, quando n for diferente de menos 1. E aí do lado, quando n é menos 1, nós temos 1 sobre x. Lembra? Essa é a questão que tu me trouxe aí no início da aula. Sim, 1 sobre x, ó. Então, a integral de 1 sobre x é logaritmo natural do módulo de x mais c. Por quê? Quando nós calculamos a derivada do logaritmo natural de x, a gente vai encontrar como resultado 1 sobre x. Eu vou compartilhar agora contigo, só para a gente começar. sim. Eu vou compartilhar o quadro branco antes de vir para dar uma passada nesse formulário. Eu quero apresentar, eu não me lembro se na aula passada a gente chegou a fazer isso, mas eu quero
mostrar a notação da integral, como é que a gente vai usar, né? Como é que a gente vai representar uma integral? Eu não me lembro se a gente chegou a falar sobre isso, tá? Quando eu estou calculando, buscando a primitiva de uma função, digamos uma função f de x, tu está enxergando aí o quadro branco? Sim. Então, se eu quero calcular a primitiva dessa função, ou seja, qual a função que tem como derivada f de x, eu vou calcular a integral. O símbolo que eu uso é um S alongado, assim, ó. Então eu leio integral de f de x e aqui eu coloco dx. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu estou procurando a primitiva dessa função. Entenda por primitiva como sendo uma função cuja derivada é a f de x. Então, é a primitiva dessa função em relação à variável x. Então, como resultado aqui, eu vou encontrar uma nova função, que eu vou chamar de f de x, só que agora eu estou usando uma letra maiúscula só para diferenciar, né? Porque ela não necessariamente será igual. Tem um caso particular em que a integral é igual à própria função, mas é um caso particular. Nas demais, nós temos funções diferentes. Mas, e aqui a gente sempre tem que levar em consideração uma constante. Depois eu vou te mostrar no gráfico o que significa essa constante. Tá. Então, essa é uma constante de integração. Ela sempre vai aparecer. Uma constante de integração. Questão. Então, calcular a integral de uma função significa encontrar uma família de funções que tem como derivada essa função que nós estamos calculando a integral. Então, o que eu queria te apresentar aqui é a notação que nós iremos utilizar para a integral. Como nós iremos representar o cálculo de uma integral, né? Que isso é importante, que a notação seja clara, que a notação seja precisa. Esse símbolo aqui de um S alongado, ele representa o cálculo de uma integral. E é um S porque calcular integral tem a ver, nós vimos também na aula passada, tem a ver com um somatório de porções muito pequenas de uma determinada área. Por isso que o cálculo da integral, porque o símbolo de integral não é um I, é um S. É porque integrar significa calcular uma soma com infinitas partes, né, de um todo. Professor, tu nos deu na semana passada o exemplo do cálculo do arco, onde se faz diversos triângulos, né, com a base muito pequena. Isso, calcular a área do círculo, né? Sim. Ficou entendido, Ana, assim, a notação que nós vamos utilizar? Só para, assim, ó, alguns exemplos, tá? Ó. Nós vamos escrever assim, integral de x ao quadrado dx. Então, nós queremos calcular a integral da função x ao quadrado. Ou seja, nós vamos encontrar a função que tem como derivada x ao quadrado. Então, isso vai dar x ao cubo sobre 3. Mais uma constante. Então, agora vamos ali para o
eu vou compartilhar contigo novamente aquele formulário. Tá. Eu quero passar ali por aquelas fórmulas para que a gente visualize elas, entenda o que está acontecendo em cada uma delas, e depois nós vamos fazer alguns exercícios. O cálculo de integral, ele tem uma teoria muito rica por trás, mas a gente precisa da prática, a gente precisa Sim. de exercitar, encarar como um desafio, né? O cálculo de muitas integrais. Então, tu acompanha comigo, Ana. Sim. Primeiro, aqui a primeira fórmula, tá? Ó, é integral de uma constante vezes uma função. Tá bem? É como se Sim. fosse assim, integral de 3x. Isso é integral de uma constante vezes a função x. Essa constante nós podemos tirar da integral. Tu viu que a constante sai para fora da integral aqui. Tá, professor, mas quando ela sai, eu posso utilizar qualquer valor? Não, aqui tá como C, mas ela vai aparecer assim para ti, ó. Vou fazer aqui no canto, tá? Tá. Um exemplo A. Digamos assim, ó, que seja integral de 5x dx. Aqui nós estamos calculando a integral de 5x, tá? Tá. Nós vamos calcular essa integral fazendo assim, ó. Esse 5, que é a constante, nós tiramos para fora da integral. É um problema a menos. Então, Tá. nós vamos fazer 5 vezes a integral de x dx. 5 vezes a integral de x dx. Isso. Porque aí ficou mais simples, né? A função que nós tínhamos era 5x. Agora a função que nós temos para calcular a integral é x. Sim, é uma simplificação, né, professor? Para A facilitar. constante pode sair para fora da integral. A gente tira ela da integral. Tá? Isso é o que diz a primeira fórmula ali de integral, de integração. Depois, aqui do lado, nós temos também a integral de uma soma de duas funções. Aqui a gente tem ó, a função f de x, a função g de x, são funções diferentes. Então, nós estamos calculando a integral de uma soma. A integral de uma soma é igual à soma das integrais. Então, deixa eu ver aqui um outro exemplo aqui. Vou botar desse lado. Um exemplo B. Digamos que eu estivesse calculando assim, ó, a integral de 3x ao quadrado mais x dx. Olha que eu estou calculando a integral de uma soma. Como é que eu vou fazer isso? Eu calculo a integral de 3x ao quadrado em função de x mais a integral de x dx. Ainda, aqui nesse primeiro termo, eu tenho a integral de 3x ao quadrado. Então, eu posso colocar esse 3 para fora da integral. Então, é 3 vezes a integral de x ao quadrado dx mais a integral de x dx. E agora essa eu vou até calcular já a integral, tá? Porque eu já quero utilizar essa outra fórmula aqui. Integral de x na n. Então, aqui eu tenho, nesse exemplo,
a integral de x ao quadrado. Então, o meu n é 2, a integral de x na n, ou seja, x ao quadrado. Então, basta que eu faça x na n mais 1, então vai ficar x na 2 mais 1, dividido por n mais 1. Então, vou colocar aqui, é 3 que multiplica. Já vou calcular a integral, ó. É x na n mais 1, ou seja, 2 mais 1, dividido por n mais 1, que é 2 mais 1. Agora já vou para outra integral ali. Integral de x. A integral de x usa a mesma propriedade, tá? Como é x, é como se fosse x elevado no expoente 1. Então vai ficar x na 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. E mais, não podemos esquecer da constante c. Sim. Então aqui vai ficar 3 vezes o x na 3 dividido por 3, mais x ao quadrado dividido por 2, mais o c. Simplificando aqui 3 com 3, fica x ao cubo mais x ao quadrado sobre 2, mais o c. Então a gente já calculou aí uma integral através de um exemplo. Nós usamos aqui essa fórmula da integral de uma constante vezes uma função. Nós utilizamos essa fórmula, que é a integral de uma soma é igual à soma das integrais, e utilizamos essa fórmula, que é a integral de uma função polinomial, x na n é igual a x na n mais 1 sobre n mais 1. Quando for a integral de uma constante apenas, aqui agora eu vou falar da segunda fórmula ali. A integral de uma constante, por exemplo, assim, vamos ver, integral de 5 dx. Estou calculando a integral de 5 dx. Isso é igual, que conforme a fórmula, ó, é essa constante vezes o x. Então vai ficar 5x mais a constante c, que é a constante de integração. Então, a integral de uma constante é igual a 5 vezes a variável a qual nós estamos, né, integrando. Nesse caso, é o x. Professor, mas é X? Não, eu não entendi. E o D? Não, dx só está fazendo referência a qual a variável nós estamos integrando, tá? Sim, sim. Então, na Tá. verdade, aqui nós estamos calculando a integral da função constante 5. Aqui, ó, nesse exemplo A, nós estamos calculando a integral de 5x. O dx só faz a referência à variável, Ah, tá, professor, aqui. tá bem? 5x. Tá. Bom, a integral de 1 sobre x dx é igual ao logaritmo natural de x mais uma constante c. Essa integral aqui é interessante, ó. A integral de e elevado a x, o número e, né, que é uma constante, assim como o π, assim como o número φ, assim como raiz quadrada de 2, ele é um número irracional. Então a integral de e na x é igual ao próprio e na x. Esse é um caso particular em que a integral é igual à própria função. Por quê? Porque a derivada de e na x é o próprio e na x também. Então, a integral de e na x é e na x mais uma constante c.
Integral de um número qualquer elevado na x é igual a esse número elevado na x dividido pelo logaritmo natural desse número. A integral do seno é menos cosseno. E a integral do cosseno é seno. Tá? Só com essas integrais tabeladas aí que nós observamos. Agora nós já vamos fazer uns exercícios, porque aí a gente visita novamente essa tabela na hora que a gente for resolver os exercícios. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Aqui, ó, nesse desenhozinho tá ilustrando bem o que acontece quando a gente calcula a integral de uma função. A integral da função x me dá como resultado x ao quadrado sobre 2 mais uma constante c. Cada valor que eu coloco aqui para essa constante c vai me dando uma dessas funções. Então, todas essas funções, aqui só tem algumas, né? Mas na verdade são infinitas. Sim. São, na verdade, a integral da função x. Todas elas. E mais, né? Pode ter mais aqui para cima e pode ter mais aqui para baixo. Claro que são todas muito parecidas, o que muda é só a posição delas aqui, considerando esse sistema cartesiano. Quando o C for zero, eu tenho essa aqui. Aí quando C for meio, quando C for 1, quando C for 1,5 e assim vai. Então aqui até a piada aqui dessa charge, né, é que Sim. diz que quando a gente calcula a integral, tá usando aqui ó, a brincadeira com o a, nós estamos calculando a integral, na verdade nós estamos encontrando as funções. Nós não encontramos uma função, nós encontramos muitas. Por isso que ela diz que todas essas são a integral. Tem a ver com a integral, mas são as. A gente diz assim, vou calcular a integral. Na verdade, nós encontramos como resultado infinitas funções, né? Depois, nós vamos calcular o teorema fundamental do cálculo e as integrais definidas, que aí sim nós vamos ter um caso particular no cálculo da integral. Bom, então aqui, ó, vamos fazer esses exemplos que eu preparei para a aula de hoje. Encontrar a integral definida geral, ou seja, nós vamos encontrar as funções da função 3x ao quadrado dx. Então agora eu vou compartilhar contigo o quadro branco. Sim. Professor, no conteúdo, tu sempre nos traz uma frase, né, para uma reflexão, não é? Isso. Já percebi. Assim como a charge, né, professor? É uma questão também de interpretação. Exatamente, claro. Sempre é para ilustrar, né, o momento que nós estamos, assim. Eu sempre gosto de utilizar, sempre que possível, né, alguma frase de um matemático que tem a ver com aquele conteúdo que nós estamos estudando, até para fazer uma referência, né, e valorizar também o trabalho que foi feito, porque a gente só consegue esses avanços que nós temos aí em função dessas grandes pessoas que viveram, né, que nos Sim, deram. e que hoje nós estamos estudando, porque teve toda uma história até chegarmos aqui, e que vai ter no futuro, né, professor? Todo esse legado Exatamente. que é deixado, não é? Uhum.
E aí nós temos que tratar com muito carinho, né? Sim, com muito respeito também, né, professora, todo o trabalho que é feito e que está sendo feito. Isso aí. Então, ó, primeiro nós vamos calcular a integral de 3x ao quadrado dx. Nós até fizemos já uma parecida. Eu vou utilizando, né, o formulário. Primeiro, eu vou observar que eu tenho a integral de uma constante, essa constante 3, que está multiplicando a função. Então, essa constante eu vou tirar da integral, vou colocar aqui para fora. Então, fica a integral de x ao quadrado dx. Ou seja, 3 vezes a integral de x ao quadrado dx. Tá. Agora, eu vou pensar na integral de x ao quadrado. Ou seja, olhando ali o formulário, eu tenho a integral de x elevado a um n. Então, basta que eu faça x elevado na n mais 1, ou seja, 2 mais 1, dividido por n mais 1, que é a mesma coisa que vai ficar lá no expoente, só que aqui é o denominador, mais uma constante. Então, eu fico com 3 vezes o x elevado na 3, dividido por 3, mais uma constante. Cancelando aqui esse, eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3, né? Então, posso cancelar aqui e aqui. Então, eu fico com x ao cubo mais c. Agora, Ana, eu vou compartilhar contigo outra tela, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que representa geometricamente o que a gente fez. Então, eu vou compartilhar aqui contigo o meu GeoGebra. Sim. Então, ó, a primeira função ali que nós calculamos a integral foi a função 3x ao quadrado. Consegue ver aí, Ana, essa função 3x ao quadrado? Deixa eu até dar uma melhorada aqui nesse gráfico. Vamos botar uma outra cor e vamos só engrossar um pouco a linha para ficar mais visível, tá? Tá, Tá sim. vendo aí? Sim, Esse é o gráfico da função 3x ao quadrado. Quando a gente calculou a integral dela, nós encontramos outra função. Nós encontramos uma função que é x ao cubo x ao cubo. Ah, peraí. Não aconteceu o que eu queria aqui. Deixa eu botar aqui 3x ao quadrado, que é o que eu tinha. Tá. Agora aqui, Ana, eu vou precisar de uma coisa. Eu vou criar um controle deslizante aqui. Ele vai de menos 20 a 20. E o incremento é 0,1. Pronto. Tá. Ó, o que nós encontramos como resultado ali foi outra função que é x ao cubo mais uma constante qualquer. Essa constante qualquer eu vou chamar de A. Tá? Em vez de usar C ali, eu até para ficar legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, em vez de chamar de A, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui.
vez de chamar de A, eu vou chamar de C. Pronto. Mas é indiferente, né, professor? C ou a constante. É só para ficar como a gente encontrou como resultado ali, ó, x ao cubo mais c, no cálculo dessa integral, aqui no GeoGebra ficou x ao cubo mais c. Esse c, eu consigo mudar o valor dele, ó, porque é uma constante qualquer, tá? Sim, Olha só, na medida que eu mudo o valor de c, olha o que está acontecendo aqui com o o gráfico. gráfico ali, tá vendo? Sim, Olha só, dependendo do c, eu estou mexendo nele, ó. Todas essas funções, se eu considerar o c igual a 1, deixa eu ver aqui, ver se eu consigo. O c igual a 2. Se eu considerar o c igual a 2, eu tenho essa função aqui como integral. A integral de uma função é uma função também. Deixa eu dar uma melhorada nele aqui. Vou mudar a cor. Ficou muito parecido, né? Aqui. E vou mudar a espessura um pouco. Pronto. Tá? Então, agora eu vou mudar o valor de C. Vou botar o C igual a 8. ah, vai. 7,4. Olha ali para onde foi a integral. Tá, vai se movimentando. Claro, ó. Se eu Sim, diminuir o valor de C, ela vai descendo. Ela não muda o formato, né? O que ela muda é a posição. Todas essas funções, porque no momento que eu mexo o C, eu tenho uma nova função. Todas elas são integrais da função 3x ao quadrado. tá, entendi. Tá bem? É isso que acontece quando a gente calcula a integral de uma função. Professor, então, essa movimentação no gráfico são valores que tu deu para a constante C. É a constante de integração. Quando a gente calcula a integral, nós encontramos uma família de funções, que cada uma vai se diferenciar da outra por essa constante. Tá? Foi a demonstração que tu fez ali no gráfico, né, professor? Isso. Sim. Uhum. Professor, e o GeoGebra é um aplicativo que tu baixas, como é que funciona? Isso, ele é um software Hum, gratuito, tá? Eu sugiro sempre para os meus alunos que baixem ele. Tu encontra na página geogebra.com. Espera aí que eu vou abrir aqui para ti sim. e vou te mostrar como é que tu faz. Porque, eu acho fundamental que vocês tenham instalado. Ou no computador, eu não sei se tu assiste a aula no computador ou no celular. Não, é no meu Smart, professor, pois eu não sei se eu vou conseguir instalar. Ele tem uma versão também, tá, para o smartphone. Porém, claro, ele carrega um pouco o celular, né? Tu tá vendo aí o meu navegador aqui, ó, a página do Google? Sim, Então, tu entra ali, ó, geogebra.org. né? Tá bom? Ponto .com, professor? Não, geogebra.org. Tá, lorg. Org, Ah, org, de organização, é tá. org. Tá. Aí tu entrando ali, olha só, vai te abrir essa página, tá? E aí aqui à esquerda, ó, tu tem baixar aplicativos. Tá, Se tu entendi. tiver com celular, tu vai baixar o aplicativo para Android, tá?
Se tu tiver no computador, eu gosto muito dessa versão aqui, o GeoGebra clássico, que é o 6. Ele já está em português, aí tu baixa. Professor, acredito que eu consiga aqui no meu smartphone. Acredito que sim. Tu pode, para não ficar... Esse clássico, ele é o completo, tá? Tá. Para não ficar muito carregado, tu pode pegar essa calculadora gráfica aqui, ó. Tá vendo? Calculadora gráfica. Quando tu entrar ali no download, ele vai te dar a opção Sim, de qual tu vai escolher o para Android, tá? Que é tá. o teu celular, né? Ou o teu é um iPhone. Calculadora gráfica. Como, professor? O teu celular, ele é Android? Ou tu tem um iPhone? É esse. Ele é o quê? É iPhone, professor. Então ali tu tem a possibilidade pro iPhone, tá? Tá. Tu vai Pois ter que é, eu escolher acredito que eu consiga. isso. Uhum. É porque aí, cada vez que a gente pega uma função para calcular a integral, para calcular a derivada, é interessante olhar o gráfico dela e olhar como fica o gráfico da integral, como fica o gráfico da derivada. Eu Professor, até estudo assim. tu comentou conosco nas aulas anteriores que manualmente já não se constrói mais o gráfico, né, professor? Eu achei A bem gente, interessante o que tu falou. a gente faz esboços assim, mas na verdade com os recursos que a gente tem, com as ferramentas gráficas que a gente tem hoje em dia, a gente não pode abrir mão disso, né? Então, Sim, claro que a gente tem que saber construir um gráfico, entender o que é uma marcação de um ponto, tudo bem, isso é um trabalho, né? É como se a gente não pode abrir mão de escrever uma carta de próprio punho. A gente não pode abrir mão da nossa caligrafia, porque isso é parte da nossa identidade. Assim como a gente sim. não pode abrir mão de resolver um problema na mão, de fazer um gráfico na mão, mas a gente não pode também abrir mão dos recursos que nós temos através desses aplicativos gráficos. E o GeoGebra representa uma revolução na aprendizagem da matemática. Esse Total. aplicativo, ele é um Sim, aplicativo gratuito, a gente não tem custo por ele, e ele é incrível, assim, com as possibilidades. Na verdade, incrível mesmo, professor. Na Incrível. verdade, pessoas que não têm nada a ver com matemática usam o GeoGebra na criação de obras de arte, na criação de quadros, porque ele é muito rico nesse sentido. Usa Então, tem várias geometria, né? funções. Ele é muito legal. Sim. Tá bem? Vamos Professor, e a voltar ali. calculadora gráfica tem as mesmas funções? Tem. Necessárias para o que a gente vai fazer, ela é o suficiente. Se tu Tá. for instalar no computador, aí tu instala o GeoGebra clássico, a última versão, que é a versão 6. Sensacional, professor. Eu fiquei encantada com GeoGebra. Não, eu sou fã também dessa, principalmente por ser uma plataforma cooperativa, né? Tem Sim, pessoas do mundo todo que colaboram com o aprimoramento desse software e ele é distribuído gratuitamente para todos. Não existe nenhum tipo de licença paga para o GeoGebra. Ele é uma comunidade mundial, né, sim, que o objetivo maior é a divulgação e a aprendizagem da matemática. sim. Já te agradeço, professor, por dividir conosco. Que legal. Sensacional. Sim. Então, vamos fazer mais uma, porque o tempo voa. Nós já Pois é, estamos professor. aqui. É que são tantos questionamentos, né? Eu vou fazer assim, então, Ana.
Tem uma função aqui que é a 3. Eu quero, desses exemplos que eu trouxe, eu acho que a gente vai conseguir fazer só mais um. Então, eu vou fazer a 3 ali, que é... tem uma observação que eu quero fazer contigo para te dar ferramentas necessárias para conseguir fazer os exercícios. Então, Tá, ok. calcule a integral do cosseno de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ. Deixa eu botar ela aqui, ó. É a integral do cosseno de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ. Seno ao Isso quadrado. é dθ. Tá? Agora nós estamos calculando a integral em função do θ. Θ para nós é a variável, né? O arco aqui do cosseno, o arco do seno é o que está mudando nessa integral. Se a gente procurar no formulário, nós não temos lá no formulário a integral do cosseno dividido pelo seno ao quadrado. Então, aqui, nós vamos precisar fazer uma manipulação nessa Sim. função. Nós vamos reorganizar ela de modo que nós consigamos buscar no formulário alguma forma de calcular essa integral. Então, como eu tenho seno ao quadrado, eu posso escrever essa função como sendo a multiplicação de duas funções. Uma delas é 1 sobre o seno de θ e a outra é cosseno de θ sobre seno de θ. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 1 sobre seno é igual a cossecante de θ. Professor, dá licença. Sim? Chegou o material aqui para mim agora. Vai lá, guria. Vai lá Já receber. já está aqui. Já estou acompanhando aqui. Ah, tá bem. Ah, legal. Tá? 1 sobre o seno é igual a cossecante de θ. Eu achei que tinha chegado o correio aí na tua casa, às vezes chega aqui. Não, professor, o teu material chegou aqui para mim, Tá. na plataforma. E o cosseno de θ sobre o seno de θ, isso é igual a cotangente de θ. Então, eu posso escrever essa integral agora como integral de cossecante de θ vezes a cotangente de θ, dθ. E se eu olhar lá no formulário, eu tenho... Deixa eu abrir o formulário aqui. Eu tenho ali, ó, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, Na sétima linha, à direita, sim, eu tenho uma fórmula ali. Integral da cossecante de x vezes a cotangente de x dx. Isso é igual a menos cossecante de x mais c. Então, eu vou escrever aqui, menos cossecante de x, no caso aqui é θ, tá? Ali no formulário está x, mas aqui a nossa variável é θ, mais c. Então, a gente calculou a integral, mas antes de calcular a integral, a gente teve que reorganizar essa função para enxergar essa. aqui no formulário. Isso aí. Sim. Qual que tu usou, professor? Aquela ali, integral secante de x? Cossecante de x vezes cotangente de x. Está na sétima linha à direita. Cossecante e cotangente. Ali, cossecante ao quadrado de x? Não. Embaixo. Cossecante de x vezes a cotangente de x. Ah, tá, ok, professor, encontrei. Isso.
Então tá, Ana, nós vamos encerrar por aqui essa aula de hoje. E nesse material, agora tu já teve acesso a ele, Sim. tem os exercícios ali. E aí, com base no que a gente viu agora, tu já consegue fazer esses que estão aí. Sim. Professor, passou tão rápido a nossa aula, foi tão interessante, não é? Pois é, Sim. A gente divide foi bem tantas legal. informações, aprende tão mais, né, professor? Sim, Muito bom de verdade. que bom. Então agora dá continuidade, né? Faz os exercícios, porque aí começam a aparecer outras dúvidas, né? E aí entra em contato ali, me manda mensagem. Se precisar do atendimento amanhã, só me avisa, porque aí a gente já faz. Entendeu? Professor, tem uma frase sensacional também que eu li, não sei, não lembro que lugar, que diz que quando as dificuldades começam a chegar, no nosso caso aqui, né, e os questionamentos começam a chegar, é porque estou no caminho certo. Exatamente. Eu E acho matemática. sensacional essa frase. Desculpa, porque realmente é, né, professor? Quando Uhum. está muito fácil, ou aparentemente está, que o caminho não está correto. É isso mesmo. A gente só consegue aprender mesmo quando encontra alguma dificuldade no caminho, né? Porque se a gente vai fazendo e não encontra dificuldade, tu não aprende, na verdade tu já sabia. Então, quando tu te vê com algo que tu não consegue superar e tu tem que buscar as ferramentas necessárias para superar, nesse momento tu pode ter certeza de que tu não é mais a mesma pessoa, né? Tu já deu um Sim. passo a mais, tu já adquiriu um conhecimento a mais, tu já tem uma bagagem diferente, tu já tem algo novo para contar para uma pessoa que ainda vai passar por aquela dificuldade. Professor, é interessante isso que tu falou agora. Já nos tornamos uma pessoa diferente, né? E realmente é, professor. Conforme eu, Exato. particularmente, eu não sei os colegas, né? Mas vou estudando e vou procurando e vou aprendendo com vocês, assim, né? Os colegas também, e vou me sentindo uma pessoa diferente e mais capaz ainda. Até porque, né, Exatamente. professor, eu não fico com dúvidas, eu falo. Pode Isso. parecer uma bobagem, depois eu penso assim, eu não era para ter perguntado. Mas Não, já mas foi, era né? assim. Eu Enfim. costumo dizer, Ana, costumo dizer para os meus alunos que até o jeito deles andar muda quando eles começam a aprender matemática. Eles passam a caminhar de um jeito diferente. A É mesmo, pessoa que olha professor? eles caminhando assim, olha e diz: pô, aquele cara ali tem algo diferente. E o que tem de diferente é que ele estuda matemática com empenho. Professor, achei isso magnífico, professor. Quando tu me ver pessoalmente, tu vai me dizer assim mesmo. Ah, Certamente. então eu já sou outra pessoa, não sou mais a mesma Ana de um tempo Não é, atrás. Ana, não é, Ana. É impossível tu atravessar duas vezes o mesmo rio. É impossível. Sim. Professor, tu é um pouco poeta também? Tu lê poesia? Tu faz poesia? Sim, sim. Não, eu não faço poesia, mas eu leio bastante, eu gosto. Ah, eu gosto muito também, professor. Eu amo os livros. Eu tenho muita literatura na minha casa, muito mesmo. Ah, coisa boa. E uma Percebe-se. dica, professor. Conversando contigo, a gente percebe. Professor, e uma dica que eu digo assim para os colegas, né? A leitura ajuda muito. Né? Eu não gosto de ler, mas te ajuda a desinibir, te ajuda a falar, a raciocinar, até mesmo as nossas atividades aqui no curso, né, professor? Ajuda Isso. muito. E Uhum, é muito muito bem. importante também. E eu Legal, falo Ana. muito, né, professor? Não, mas legal. Assim a aula fica muito. Mais ah, dinâmico. é muito produtiva, né? E não fica cansativa. Que bom, professor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Obrigado, Ana. Um abraço, então, aí. Não, Bons estudos para ti. merece. Tá bom, obrigado. Um bom dia para ti. Tchau.